e também não tem massa, né, elétrica. Em 1909, o Robert Andrews Millikan, ele fez a experiência da gota de óleo, né? Observem aqui que ele fez um dispositivo que ele colocava um borrifador de óleo, gotículas de óleo, né, numa região aqui. Tinha um buraquinho nessa membrana que estava carregado com carga positiva, né, e a de baixo carregado com carga negativa. Ele poderia controlar o campo magnético fazendo esse anteparo. Quando a gotícula de óleo atravessava o buraquinho, ela ficava estacionada por causa do campo eletromagnético que ele criou aqui. Aí ele observava, né, usando um microscópio, ele observava a gotícula de óleo suspensa, né, calculava o diâmetro dela, calculava o raio, e a partir daí ele calculava o volume dessa pequena esfera. Ele já sabia a densidade do óleo, né, acabava calculando a massa de cada um, e pelo campo eletromagnético ele descobria a densidade de carga que tinha em cada gotinha. Ele fez esse experimento umas 10.000 vezes, né? Quando ele foi analisar os dados que ele tinha anotado, ele percebeu que existia um mínimo múltiplo comum entre todos os resultados que ele tinha obtido. E a esse mínimo múltiplo comum ele deu o nome de carga elementar. E mais posteriormente eles descobriram que se tratava da carga de um elétron. Então, Millikan descobriu a carga de um elétron, né, utilizando as ideias de Thomson também. Depois a gente vai falar sobre essa equaçãozinha do Thomson. E ele chega nesse valor aqui, ó, junto com esse cientista chamado Fletcher, ele chega nesse resultado, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, a partir de agora, existe carga, um valor para a carga do elétron. Tá? Depois eles descobriram que os prótons têm a mesma carga. Então, a carga do próton e a carga do elétron é a mesma, que a gente chama de carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Só que o elétron tem natureza negativa e o próton tem natureza positiva. Vamos seguir. Em 1910, o Ernest Rutherford, estudando a radioatividade, né, ele criou um experimento, né, que ele bombardeava uma lâmina de ouro bem finíssima, né, usando radiação alfa, que tem natureza positiva. Esse é o Ernest Rutherford, olha o cara aí, Prêmio Nobel de Química de 1908. E esse aqui é o experimento que ele desenvolveu. Observem que ele colocou um material radioativo de partícula alfa. Ele usou polônio, né, que é um alfa emissor. Quando a partícula alfa atravessou a lâmina de ouro, o Rutherford teve uma grata surpresa, porque o modelo atômico que eles tinham era o modelo de Thomson, que era uma coisa pastosa, uma esfera pastosa, carregada de carga positiva. Então eles acharam que a hora que a radiação alfa atravessasse a placa de ouro, todos os raios atravessariam sem problema. E aí ele teve uma outra percepção. Observem que teve raio que passou direto, né? Teve raio que desviou e teve material que bateu e voltou. Então ele teve essa idealização aqui do experimento que ele fez. A maior parte dos raios passavam reto, alguns desviaram e outros batiam alguma coisa e voltavam. E o negócio deu um clique, né, no Rutherford. Por que isso aconteceu? Então vamos às conclusões. Primeira conclusão. Se a maior parte dos raios passaram direto, é porque a maior parte do átomo é vazia. Essa foi a ideia do Rutherford. Se a radiação alfa tem natureza positiva e em algum momento ela foi desviada, deve existir no átomo uma parte que é positiva. E se houve desvio e se houve choque ao ponto de voltar a partícula para o campo onde ela estava, para o plano onde ela estava, significa que esse núcleo, além de ser positivo, ele também é bastante denso, né? Ele tem uma certa densidade que não tinha sido observado pelo Thomson. Então essa região ele deu o nome de núcleo, concluiu que o núcleo tem carga positiva, então ele é formado por prótons, e se a maior parte do átomo é vazia, né? O que deve existir nessa região, então? Bom, então ele percebeu que deveria pensar na possibilidade da existência dos elétrons nessa região. Então, essa região ao redor do núcleo, ele deu o nome de eletrosfera, né? E é um lugar onde existem elétrons circulando em altíssimas velocidades. Tá? Por isso que o Thomson conseguiu detectar o elétron, porque ao girar com altíssimas velocidades ao redor desse núcleo, né, ele poderia se desprender do núcleo.
Então, aqui tem uma comparação dos dois modelos, e o primeiro modelo é o modelo de Thomson, e aqui é o que eles esperavam, né, que acontecesse no experimento com as lâminas de ouro, radioatividade de lâmina de ouro. E aqui do lado direito, nós temos o modelo idealizado pelo Rutherford, com um núcleo central positivo, né, e as noções, as observações do experimento que ele teve. Bom, daí em 1911 não teve jeito, ele teve que criar, né, um novo modelo atômico, que ele chamou de modelo planetário. Observe que tem uma parte central, né, que é carregada com carga positiva, e os elétrons girando ao redor desse núcleo, vamos dizer assim, né, em todas as direções aqui, fazendo tipo uma estrutura esférica, né, ao redor desse núcleo. Aqui eu coloquei os nomes, né, de cada parte. Então aqui tem um núcleo na parte central, e aqui essa parte periférica aqui ao redor do núcleo, nós temos os elétrons girando, ele deu o nome de eletrosfera ou coroa. Então tá aí, modelo atômico de Rutherford. Bom, o modelo atômico de Rutherford ele tinha dois problemas. Primeiro, era o núcleo, né? Como que poderia existir um núcleo formado só de prótons? Carga positiva com carga positiva, uma repele a outra. Então esse núcleo não poderia existir assim. O Rutherford imaginou que deveria existir uma partícula nuclear, né, que serviria como uma barreira entre um próton e outro próton, certo? Então ele percebeu isso aí. Só que não tinha sido detectado ainda, ele não, né, não pôde prosseguir com a ideia dele naquele momento. O outro problema é em relação à eletrosfera. Se o elétron é negativo e o próton é positivo, um atrai o outro. Então, se fosse continuar, né, um movimento contínuo do elétron, ele poderia perder energia, perder velocidade e cair sobre o núcleo. E aí eles tiveram que estudar bastante para entender esse fenômeno, né, esse comportamento do elétron. Por que o elétron não cai sobre o núcleo? Então, Niels Bohr, em 1913, ele conseguiu, a partir das ideias de Max Planck, ele conseguiu provar, né, o porquê que o elétron não cai sobre o núcleo. Então, ele criou os postulados. Primeiro postulado de Bohr, presta atenção. Os elétrons movimentam-se em volta do núcleo do átomo num número inteiro de órbitas circulares estáveis, que recebem o nome de órbitas estacionárias ou níveis de energia. Atualmente são conhecidos 7 níveis de energia. Depois a gente vai ver que são infinitos níveis de energia, mas para os elementos conhecidos, são 7 níveis de energia, que foram denominados KLMNOPQ. Então, KLMNOPQ são as camadas de energia. Aqui está colocado do menos energético para o mais energético. A camada K seria de menor energia, e aí vai aumentando a energia, aumentando até chegar na camada Q, tá? Então, a energia ela aumenta nesse sentido aqui, do K para o Q. Belezinha? Pronto. Então, definiu que os elétrons eles circulam ao redor do núcleo em camadas de energia. São 7 camadas de energia. Segundo postulado, o movimento pela mesma órbita estacionária não faz com que o elétron emita nem absorva radiação eletromagnética. Então, o elétron pode ficar girando ao redor do núcleo eternamente, se não acontecer nada de extraordinário. Porque ele, ao girar ao redor do núcleo, numa onda, numa órbita estacionária, ele não vai perder radiação, ele não vai perder energia nem ganhar energia, tá bom? Terceiro postulado, e se acontecer de alguma coisa externa, né, de chegar energia no átomo, ou de retirar energia do átomo? Aí ele criou o terceiro postulado. O elétron de uma órbita estacionária poderá saltar para outra, caso ele emita ou absorva uma determinada quantidade de radiação eletromagnética, denominada quantum de energia. Então, se chegar um quantum de energia no átomo, esse elétron ele pode saltar de uma camada para outra, dependendo se ele vai ganhar ou absorver ou perder energia, né? Absorver ou perder energia. Quando o elétron absorve radiação, salta para uma órbita mais energética. Então, presta atenção nessa parte. Se o elétron absorver energia, ele salta para uma camada mais externa, quer dizer, que tem maior energia em relação ao núcleo. E quando volta à sua órbita original, emite a mesma quantidade de radiação que ele recebeu, né, na forma de um fóton, que pode se manifestar na forma de luz ou de calor. Pronto, né? Explica-se por que a gente vê chamas de cores diferentes, lâmpadas de cores diferentes quando a gente coloca gás dentro delas, né? Fogos de artifício de cores diferentes. Então, cada elemento químico ele tem um número de elétrons na eletrosfera.
Se a gente colocar energia nessa eletrosfera, os elétrons podem saltar de camadas e podem retornar para a camada de origem. Ao retornar para a camada de origem, eles liberam uma luz, né, ou calor, que a gente chama de fóton, libera um fóton de energia, tá bom? Então, isso explica muita coisa, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, então vamos para o modelo atômico de Bohr. Aqui é a figurinha do Bohr, extremamente inteligente, ele está entre os top 5, né, de grandes cientistas da história. Cara extremamente estudioso, né? Ficou aí fazendo um monte de trabalhos até falecer. Bom, esse é o modelo idealizado por ele, um núcleo, igual o Rutherford tinha imaginado, e os elétrons, essas bolinhas azuis, estão representando os elétrons circulando ao redor desse núcleo em órbitas quantizadas de energia. Vocês viram que cada camada tem um número de elétrons, a camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 8, a camada M tem 18. Isso depois a gente vai falar novamente sobre essa questão, tá? Por que que ele concluiu isso aí? Aqui é uma nova idealização mostrando as 7 camadas de energia, K, L, M, N, O, P, Q. Né? Na primeira camada, K está com 2 elétrons de novo, na segunda camada está com 8 elétrons. Isso aqui representa o gás nobre neônio, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso também. E aqui uma representação do terceiro postulado. Tem lá um núcleo, né? E tem um elétron em uma determinada posição na eletrosfera. Se chegar energia nesse elétron, ele salta para uma camada mais externa. Beleza? Então, se chegar energia no elétron, ele vai para a camada exterior. Agora, se ele voltar para a camada de origem dele, sair da posição é 2 e voltar para a posição é 1, ele libera a energia que ele recebeu na forma de onda eletromagnética, que a gente chama de fóton de energia, que pode ser luz ou calor, tá bom? Então tá aí. Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física.